A partir de hoje, até as eleições, tem essa vinhetinha todo dia, porque não tem como a gente não falar de eleição, né? Todo dia. Mas vamos falar de política, falar de eleição, de campanha, porque quem mais entende dos bastidores da política está aqui comigo. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Foi dada a largada, Foi né? dada a largada, agora não tem Tem jeito, pole né? position, tem quem está na segunda fila, na terceira. Pois é. É como na Fórmula 1. Agora é valendo, né? Agora é valendo. Como diz o povo do Cariri, agora está vogando. Os treinos oficiais aconteceram, agora é a corrida para valer. Exatamente. Agora é a corrida para valer. E curioso é o seguinte, é que a largada da campanha do presidente Bolsonaro, a gente sabe que a campanha começou faz tempo, mas oficialmente ela é dada hoje na cidade de Juiz de Fora, uma espécie de renascimento. Ele teve primeiro um encontro com evangélicos, participou de uma motociata e vai fazer uma espécie de comício no local da facada, naquela esquina, lá naquela rua da área central de Juiz de Fora, depois retorna para Brasília, onde à noite participa da posse do professor Alexandre de Moraes, da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Por conta dessa ideia de Bolsonaro de dizer, eu renasci ali, eu estou iniciando a campanha onde renasci, aí Lula disse, também vou renascer. Eu vou começar a campanha para valer no berço do petismo, que é o ABC Paulista. Ia fazer um evento na Volkswagen, na MWM, que é uma indústria de motores lá de São Paulo, agora de manhã. A Polícia Federal vedou, que disse que o local não oferecia a devida segurança, não tinha a área de fuga e tal. E aí Lula disse, então eu vou fazer na Volkswagen, onde comecei, onde eu me sujava de óleo, onde eu era torneiro mecânico. E será agora, 14h, a participação dele com os mecânicos lá, todo mundo sujo de óleo, de graxa, e Lula participando dessa abertura do evento. Ele também vai à noite para a posse de Alexandre de Moraes. Esse aqui é o encontro, né? Agora, você sabe que as nossas fontes em Brasília nos fazem as devidas revelações. O cerimonial do TSE cuidou de manter o devido afastamento. Como presidente da República, Bolsonaro fica na mesa de honra. Natural, como os outros presidentes sempre ficaram. Afinal das contas, o homem ocupa o cargo mais importante da nação brasileira. Lula ficará na primeira ou na segunda fila, coladinho com Dilma Rousseff. Do outro lado, ficarão Michel Temer e José Sarney, que são MDBistas. Fernando Collor também terá o seu lugar de destaque. Fernando Henrique Cardoso não vai, porque, como sabemos, tem um problema de saúde, sofreu uma queda, parece que quebrou o fêmur, mas está mandando uma correspondência para o ministro que será empossado no TSE, Alexandre de Moraes. Ou seja, é o encontro do presidente e ex-presidentes, né? Sempre no TSE, Anchieta, quando há, amigos, a posse do presidente do TSE, que é quem manda na Justiça Eleitoral, os ex-presidentes todas as vezes são convidados. Algumas vezes vão, outras vezes não. O próprio presidente da República, por exemplo, Bolsonaro, faltou a posse de Fachin. Como outros presidentes para trás, Dilma Rousseff também já faltou. Uns vão, outros não vão, manda o vice, coisa desse tipo. Agora, tem o beija-mão, que todo político quer beijar a mão de quem assume o comando da Justiça Eleitoral. Afinal das contas, é quem julga contas, é quem julga os processos, pedidos de impugnação, impeachment, pode passar por lá também, essa coisa toda. Então vai todo mundo. 2.000 convites foram distribuídos. É muita gente, viu? O espaço é grande. Muita gente. Pois bem, Lula, meus amigos, o ex-presidente Lula fez essa modificação na sua agenda, como nós dissemos, e Bolsonaro manteve a sua. E aquela ida de Lula a Minas Gerais, da qual nós falamos ontem aqui, ficou para depois de amanhã, para quinta-feira. Aí Lula vai a Minas, porque Minas, como a gente sabe, parece ser o mapa da mina da campanha e é o fiel da balança das eleições presidenciais. Muito bem. Muitas perguntas sobre quantos candidatos teremos, afinal das contas, à presidência da República. São 11, são 12. Tem uma briga na Justiça pelo comando do PROS. Estando um grupo no comando do PROS, o Pablo Marçal é candidato. Estando o outro grupo, ele não é candidato e o partido vai apoiar o ex-presidente Lula. Fica essa confusão. A preço de hoje, ele não é candidato, nós temos 11 apenas. Mas isso pode mudar, dependendo de outras decisões judiciais. Tem um time sem reserva hoje. Muito bem. E é bom lembrar que nós temos 4 mulheres e não é difícil você memorizar os nomes delas. 3 delas têm os nomes iniciados pela letra S. Sofia, Simone e Soraya. E além delas 3, tem a Vera Lúcia, que aparece aí nas pesquisas com cerca de 1% das intenções de voto. 4 mulheres. 4 mulheres. Certamente é a eleição presidencial com o maior número de mulheres candidatas. Eu acredito que sim. Hoje os taxistas estão recebendo
as primeiras parcelas daquele auxílio de R$1.000. A exemplo do que aconteceu com os caminhoneiros, o governo sinalizou que eles também estão recebendo 2 parcelas. Eu já recebi, como outros colegas de imprensa também, manifestações de taxistas dizendo: eu não vou receber hoje. Não vai receber aquele taxista que a prefeitura não tem enviado o nome. O governo federal não vai adivinhar se a pessoa é taxista ou não, se está com a condição legalizada ou não, porque delegou esse poder às prefeituras. No caso de Campina Grande, é a STTP. A STTP mandou o seu cadastro e aí quem estava legalizado no final de maio vai receber. Infelizmente, nós temos prefeitos relaxados, a cidade que não mandou ainda, né? E talvez tenha taxista que tenha se regularizado só depois que soube que ia ter não, mas esse a prefeitura nem manda, né? Nem manda. Né? Nem manda. E tem também uma outra informação em relação aos caminhoneiros que já receberam suas 2 parcelas. Muitos sobraram porque não estavam em condição legal. E o governo já está franqueando a possibilidade de um cadastramento individual. Isso também está sendo esclarecido aí pelas associações dos motoristas, o pessoal entende tudo. A Justiça Eleitoral, em primeira instância, cassou a prefeita de Bahia, Luciene Gomes, que é conhecida como Luciene de Fofinho, e o vice dela. A gente dá essa informação aqui porque é preciso que você tome conhecimento. Só que o pessoal se mantém no cargo e recorre exatamente no posto, no cargo de prefeito. Aliás, Bahia tem história, né? Olha, ali tem uma lista, Bahia, Cabedelo, Santa Rita. Antes era Santa Rita, né? Agora é Bahia e Cabedelo. Aquele entorno ali da Grande João Pessoa é sempre complicado, viu? É sempre problemático. Ainda tem o Conde, né? Tem as cidades ali, são complicadas. Tem. E mais 3 candidatos enviaram seus pedidos de registros ontem à Justiça Eleitoral, visando cadeiras no Senado. Foram Poliana Dutra, o Bruno Roberto, que é do Partido Liberal, e o senhor Manuel Messias, que é do PCO. E quando a gente diz eles não estão registrados, pediram os registros, é porque você solicita o registro à Justiça Eleitoral, que tem aquele tempo, aquele prazo legal para fazer as devidas análises. Da mesma forma que quando se diz assim, fulano impugnou a candidatura de cicrano. Eu não impugno sua candidatura, nem você a minha. A gente pode pedir a impugnação. E a Justiça Eleitoral vai saber se aquele pedido tem fundamentação ou não. É dessa forma. E a pergunta de hoje: quando começa o guia eleitoral no rádio e na televisão? Resposta: dia 26 próximo. Vai do 26 desse mês até 29 de setembro, o horário chamado gratuito, que de gratuito não tem nada, mas digamos assim, um horário obrigatório de divulgação das mensagens dos candidatos. Acho que meio-dia não mexe com a gente não, né? Aqui não. Acho que é no começo da tarde, no caso de televisão. Sempre é às 13 horas, né? Sempre é às 13 horas e às 20h30 no caso da televisão. O rádio fica de manhã e fica na hora do almoço. Muito bem. E é bom a gente explicar também que isso tem divulgação alternada. Segunda, quarta e sexta vai para determinadas candidaturas, terça, quintas e sábados para as outras. Muito bem. É isso aí, Paulo. Estão dizendo no meu ouvido que a gente veio combinando com o cenário. Tudo de azul, né? Provavelmente. O nosso figurinista, Reginaldo Bastos, capricha sempre. Não perde uma não, viu? Não perde uma. Não. É verdade. Ok, Paulo. Até amanhã, Até amanhã, né? Até amanhã. Lembrando que a gente hoje passou lá em Onildo. Aliás, Onildo, ele mandou um abraço aqui para todo o pessoal. Está cuidando do visual das meninas, dos meninos também. Todo mundo chique. Onildo Cabeleireiro, grande Onildo. E ele acompanha a gente, viu? É um homem bem informado. Bem, e o Ideia Livre de hoje recebe o candidato do Partido Liberal ao governo da Paraíba, Nilvan Ferreira. O programa apresentado por Arimatea Souza vai ao ar às 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura. E esse é o segundo Ideia Livre da série que está recebendo os candidatos a governador do Estado. Bem, agora chegou a hora de acompanhar as novidades da política direto de Brasília, nos bastidores da capital federal.